Antes de lermos o texto, você já pode abrir. É um texto bastante longo, tem 18 versículos. 2 Pedro, capítulo 3. E antes de nós lermos, quero fazer uma breve introdução sobre o que nós vamos falar nessa noite. Está totalmente baseado neste texto aqui de 2 Pedro, capítulo 3. E esse texto fala de um evento, de mais um evento relatado na palavra de Deus. E nós temos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos inúmeros eventos extraordinários que já aconteceram, e tem um evento que ainda não aconteceu, que nós estamos aqui ainda, que é o evento da volta de Jesus. Este ainda não aconteceu. Mas outros eventos maravilhosos já aconteceram. Se já aconteceram, estão relatados aqui na palavra de Deus. E quero crer, quero pensar que todos que aqui estão creem nestes eventos que já aconteceram. Quando você abre a sua Bíblia no primeiro capítulo de Gênesis, tem o evento da criação. Um evento totalmente discutido pela sociedade. Não houve criação, é uma evolução. Então, eventos discutidos, debatidos. Outras teorias, vários estudiosos chegam e trazem as suas teorias. Mas é incontestável o que está na palavra de Deus. Nós que somos escolhidos pelo Senhor, já fomos alcançados por Ele, podemos crer. Cremos que não, quem criou os céus e a terra é o Deus que nós servimos. Mais à frente nós vemos o evento do grande dilúvio, que também é discutido pelas pessoas. Aconteceu? Não aconteceu? Foi verdade isso? Será que um homem fez uma arca daquele tamanho? Será que ele conseguiu levar todos os bichos, todos os casais dos animais para fazer o que Deus tinha mandado? Nós cremos nisso. Mais um pouco adiante, Deus faz um grande milagre de abrir o Mar Vermelho. E aí outros falam também, não, mas isso, acho que isso não foi tão assim. Acho que eles passaram numa parte onde o mar era, a maré baixava num horário e eles passaram por ali. Mas nós cremos no relato da palavra de Deus que não foi assim. Que quando o faraó com os seus soldados entraram, eles foram engolidos pelo mar. E o povo de Deus atravessou para o outro lado. Logo mais adiante, daqui mais um tempo, nós vemos a passagem pelo Rio Jordão. Deus também para as águas. Um evento maravilhoso. E nós cremos nisso. Amém? Quem pode declarar, eu creio? Porque está na palavra de Deus. Aleluia. Quando nós vamos lendo a palavra de Deus, a gente vê outros eventos. A queda dos muros de Jericó. Como é possível aquilo? Não tinha dinamite naquele tempo. Não fizeram as pólvoras, não tinha as bombas. Mas como aconteceu? Pelo poder do Senhor. E nós cremos nisso, porque está relatado na palavra de Deus. Nós acabamos de cantar um outro evento maravilhoso, que é o evento da crucificação de Cristo. Onde a terra estremeceu, o céu se escureceu. Nós cremos nisso. Nós cremos que o túmulo está vazio, que Jesus ressuscitou. Nós cremos nisso. Nós cremos nesta palavra. E tem um evento prometido por Deus que vai acontecer, que é a volta de Jesus. E está relatado nesse texto aqui que é o dia do Senhor. Mas assim como muitos não creem em todos esses alguns eventos que citamos aqui, não creem também que isto irá acontecer. E aí nós vamos ler aqui o que o apóstolo Pedro escreveu já há muito tempo atrás, cerca de 60, 64 anos, 60, 70 anos após Cristo. E o que ele diz aqui é real,
já acontecia naquele tempo. E nós vamos ler o que acontece hoje também. E qual que é o intuito nessa noite que o Senhor quer para nós? Como é que nós estamos nos preparando para este evento? Como você está se preparando para este evento? Vamos ler esse texto. Eu quero que você fique sentado mesmo e preste atenção. Se você não tem a Bíblia, não desvie o seu olhar para outro lugar. Ouça, porque eu creio que quando nós lemos a palavra, ela por si só, ela começa já a mexer com os corações. Então, fé é assim, se concentre mesmo, não olhe para outro lado, não fique pensando em outras coisas. Se você não tem a Bíblia para acompanhar, ouça com atenção, não se distraia. Eu vou fazer diferente, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6, ou melhor, até o versículo 7, e vou ler do versículo 14 em diante. E vou deixar o versículo 11 para depois. Diz assim a palavra de Deus: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. A partir do versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Esse texto relata sobre o dia do Senhor. Do versículo 8 ao versículo 11, conta um pouco como vai ser este acontecimento. Nós não lemos. E muitos olham para esse texto e falam: vocês estão loucos, vocês estão de brincadeira com a gente. Como acreditar nisso? Que vai chegar um dia onde o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. E é um evento que todo crente espera. Muitos almejam a vida eterna e sabem que tem duas formas de chegar já aos céus. A primeira é contemplar a volta de Jesus e ir com Ele. A outra é morrendo. Muitos de nós não gostamos de pensar neste ponto, porque temos o quê? Puxa, mas eu tenho mais coisas para fazer aqui ainda.
Eu tenho algumas outras coisas para alcançar. E muitas vezes, com este pensamento, nós não nos preparamos para a iminente volta de Jesus. Seja através da queda deste edifício aqui, ou através da volta de Jesus iminente. Ocorre que muitas vezes nós não nos preparamos para isso. Não nos preparamos e muitas vezes também não damos ouvido para o que a própria palavra de Deus diz sobre este maravilhoso evento que irá acontecer. Por quê? Porque nós não gostamos muitas vezes de dizer estas coisas. Ah, mas Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E aí, quando nós falamos disso para alguém e essa pessoa não acredita nisso, talvez tenha pessoa aqui nesta noite que também não acredita nisto. Mas esta é a oportunidade de você ver isto de uma forma diferente. O grande problema é que existem pessoas, o apóstolo Pedro diz aqui que aconteceria, saiba que nos últimos dias apareceriam zombadores que iriam inclusive perguntar, mas cadê? Quando é que isto vai acontecer? Quando é isso? Nosso problema é que nós gostamos de dar dia, hora e local. Não é assim que nós gostamos de fazer as coisas? Ah, irmão, quando é que você vai na minha casa? Eu não sei, qual que é o dia? Qual é a hora? O que você vai fazer para mim? Não é assim? Nós gostamos das coisas desse tipo. Marcar o tempo, marcar o horário, marcar a hora, marcar o dia certo. Eu preciso me preparar para esse dia. Só que eu tenho uma notícia para você. O dia da volta de Jesus não tem data, não tem hora para acontecer. A partir do versículo 8 ele diz assim: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Como nós servimos a um Deus bom, gente. É um Deus maravilhoso. Ele é paciente. Ele é piedoso. Ele é amoroso. E Ele espera que todos se arrependam. Mas vai chegar um dia que Ele vai precisar cumprir a sua promessa. E uma coisa que Deus faz e refaz é cumprir as suas promessas. Quando a gente olha para a vida de vários servos do Senhor relatados na palavra de Deus, mostra que o Senhor cumpriu as promessas feitas aos seus servos. E a promessa da volta de Jesus existe. E um dia Ele voltará. Como Ele vai me encontrar? Como eu estarei? Qual é o meu nível de preparação para este dia? Esta é a pergunta desta noite. Como estamos preparados para este dia? É maravilhoso vivermos aqui, irmãos. Não dá para negar isso. É maravilhoso vivermos aqui na terra, desfrutarmos das coisas que o próprio Senhor nos dá, né? Desfrutarmos inclusive da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, desfrutarmos de tudo proporcionado por Ele. E aí, como a gente gosta demais destas coisas, muitas vezes a gente dá muito mais ênfase para estas coisas. Vamos falar de preparação. Quantos aqui, pode levantar a mão, tá? Não é pergunta que vai constranger ninguém, é inclusive até bom. Quantos aqui
já conseguiram fazer uma faculdade? Levanta a mão. Fazer uma faculdade. Quantos aqui já fizeram uma pós-graduação? São poucos, mas já fizeram. Tudo isso foi para quê? Se preparar. Se preparar para quê, irmão? Para conseguir algo melhor, para ter uma posição melhor, para poder desfrutar de algo melhor. E aí você pode pensar assim, mas eu não fiz, não é isso. Muitos procuram algo a mais. Isso nós vemos diariamente, as pessoas buscando algo a mais para a sua vida. O que tem de mal nisso? Absolutamente nada. Muito bom, inclusive. Quem ainda não fez uma faculdade, tem a oportunidade, faça. Não importa a idade. Não importa a idade. O tempo é para todos. Mas para que eu vou fazer isso? Não sei, talvez Deus vai te usar lá. Talvez Deus vai te usar para fazer outra coisa. O tempo é precioso e não importa a idade. Estou dizendo isso tudo porque eu quero chegar num ponto da preparação, irmãos. Nós nos preparamos para muitas coisas. Eu já passei dessa fase, mas nós nos preparamos para formar uma família. Nos preparamos para encontrar alguém que viveremos o resto da vida. É preparação. Nos preparamos para comprar uma casa, não é? Nos preparamos. Fazemos as coisas com os pés no chão, fazemos tudo como deve ser feito. Mas a pergunta dessa noite é: e o que é que eu tenho feito para estar preparado para a volta de Jesus? Aqui, versículo 14, nós lemos, ele fala assim, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se. Quando eu ouço essa palavra de empenhar-se, é de se esforçar. Então requer esforço. E aí ele está dizendo aqui para nós assim, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Ou seja, nós gostamos muito de ouvir assim, Jesus vem buscar a sua noiva, a noiva sem mácula, sem mancha, a noiva pura. Quem é a noiva de Jesus? É a igreja. Aí no versículo 11, diz assim, é uma pergunta. Visto que tudo será assim desfeito, por que ele está dizendo isso? Porque no versículo 10 fala como será o dia. Não vou falar dele ainda não. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? O que é isso? Eu preciso ser algum tipo de pessoa? Preciso. Hoje pela manhã, quem esteve na escola bíblica dominical, viu que nós falamos um pouquinho que nós precisamos ter o desafio de nos mantermos, de manter a nossa pureza, mesmo rodeados de pessoas que não dão valor para estas coisas. E aqui vem esta pergunta para nós: que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Aí a resposta está assim, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Aí eu vou fazer uma pergunta: como nós apressamos a vinda de Jesus? Como que nós ajudamos o Senhor a cumprir essa promessa? Falando que Jesus nasceu, que Jesus teve um ministério, que Jesus foi crucificado, que Jesus ressuscitou, que Jesus está à direita de Deus e que um dia voltará. É o plano.
e estará com ele aqueles que o aceitarem como o único e suficiente Salvador. Salvador do quê? Da sua alma. Para que você more eternamente com Deus. Existem dois caminhos, irmãos. Nós sabemos disso. O caminho da eternidade para o céu e o caminho da eternidade para o inferno. E aí nós, muitas vezes, a dificuldade em dizer isso. Ah, mas se eu dizer isso para o meu amigo, será que ele vai continuar sendo meu amigo? Se eu dizer isso para a minha mãe que não é crente, que não crê nestas coisas, será que ela vai continuar sendo a minha mãe? Fale. Fale. E aí, ele diz assim, ó: naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo. Naquele dia, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Este evento, irmãos, podem falar para nós que somos malucos, podem dizer para nós que estamos vivendo em outro planeta, mas vai acontecer. O grande detalhe é que nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. E aí no versículo 10, acontece assim. Não sei quantos já teve esta experiência, eu já tive. Mas é mais ou menos assim, ó. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Quem já teve a experiência de ladrão entrar na sua casa? De repente, entrou, levou e foi embora. O dia da volta do Senhor é assim. Não saberemos e vai voltar e foi, acabou. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, irmãos, porque podem colocar em dúvida, podem quererem colocar em xeque tudo que está escrito aqui. Mas quanto mais o tempo passa, os anos passam, quando aqui o apóstolo começa a dizer, né, que alguns zombarão e ficam perguntando assim: ah, mas quando vai ser isso? Eu conheço o crente desde quando eu era pequeno e todo mundo fala que Jesus vai voltar. Quando que vai ser isso? Né, se eu fizer uma pesquisa aqui, eu tenho certeza que eu vou achar assim, um bom percentual da igreja que está nesse momento aqui que tem menos de 20 anos. Talvez nesses últimos 20 anos você nem tenha ouvido falar muito disso, porque o foco tem sido outro. Os púlpitos não têm pregado mais sobre isso. E aí o que é que acontece? Muitas vezes as igrejas não estão dando a importância para que esse dia aconteça. Para que quando ele acontecer, encontre a igreja preparada. Né? Nós gostamos muito de ver alguns vídeos, né? Inclusive até assim chamativos, fortes, e fala assim: olha, cuida porque você pode amanhã não estar vivo mais. Realmente, irmãos, pode ser que daqui a 1 hora não estaremos mais vivos. E como eu disse, nós temos as duas opções: ou vamos para com Deus ou não vamos. E se nós não estivermos preparados a tal ponto de sermos encontrados em paz, inculpáveis, imaculados, qual será o nosso destino? Aonde estaremos? Para onde iremos? Talvez aqui os mais velhos também devem estar pensando: puxa, eu também já sou avançado na idade. E desde quando a minha mãe, que já faleceu há muitos anos, o meu pai também, que já faleceu há muitos anos, talvez você está pensando dessa forma. Já falava disso. E até hoje não aconteceu. Mas sabe por que isso não aconteceu ainda, irmão? Porque o Senhor está dizendo aqui, ó: não se esqueçam, um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia.
E o Senhor, Ele não demora. E Ele é assim, paciente. Paciente. Quando a gente olha para o estado da nossa sociedade hoje, da humanidade hoje, nós podemos perceber que Deus é paciente, irmãos. Porque se Deus fosse olhar para o que está acontecendo, pela maldade que há no coração dos homens, já teria voltado Jesus. Mas Deus é paciente. E Ele tem um propósito. A vontade dEle é que todos se salvem. E Ele tem ajudadores para fazer isso. E glória a Deus que Ele escolheu eu e você, que estamos aqui nessa noite. Por isso nós não podemos parar de dizer estas coisas. Vai acontecer, eu vou ler uma reportagem aqui que eu vi ontem. E assim, é maravilhoso. Quando Deus coloca algo no nosso coração para falar, para compartilhar com a igreja, as coisas vão se confirmando. Na quinta-feira mesmo falei com o Marcos, eu falei com o pastor Júlio, inclusive, que tivemos na reunião dos homens. E teve uma pregação realmente falando sobre isso, que precisamos dar frutos, precisamos estar prontos, que Jesus vai voltar. Reconfirma o que Deus já tinha preparado comigo aqui para a gente falar nessa noite. E aí ontem, num portal de notícias, surge assim: o mundo deve acabar na próxima semana, diz um numerólogo britânico, dia 23, sexta-feira que vem. Tá? Esse deu a data. Por que nós não temos que crer nisso, irmãos? Porque o próprio Jesus disse que ninguém sabe nem a hora, nem o dia. Porque se nós cremos em tudo que está escrito aqui, não temos que crer no que alguém está dizendo por causa dos astros, não temos que crer nada disso. Mas nós temos que crer que Jesus vai voltar, que o mundo sim vai acabar. Nós temos que crer nisso. E aqui ele conta uma série de coisas, fala de algumas situações que os planetas fala algumas coisas de números. Não vou ler essa reportagem, só vou ler o título. Mas sabe por que eu estou lendo isso? Porque por mais que as pessoas nos contestem, nos questionem sobre o que está escrito na palavra de Deus, elas estão preocupadas. Elas estão preocupadas. E aí, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós precisamos estar atentos para algumas coisas que acontecem, irmãos. Não podemos também olhar para o texto e pensar, puxa, mas um dia para o Senhor é como 1000 anos. Isso vai demorar. Talvez não. O Senhor, Ele tem sinais. O livro de Mateus tem os sinais. E nós precisamos estar atentos para estas coisas. Não precisamos ficar aí loucos, nossa, vai ser quando que vai ser? Como que vai ser isso? Não, nós precisamos estar atentos e preparados. Agora, os sinais estão aí, não é? Alguns dias, obra da natureza assim, ó, Deus devastando cidades, terremotos, quando ouvirem rumores de guerra. Nós tivemos, a história conta, alguns participaram desse tempo das guerras. Mas hoje nós temos o quê? Rumores de guerra. Nos nossos dias agora. Nos nossos dias. Tem o problema com a Coreia do Norte. E ontem eu vi uma outra reportagem dizendo que o Irã declarou aos Estados Unidos que ele tem uma bomba mais potente. Os Estados Unidos falou que era a mãe das bombas, né? Agora ele tem o pai das bombas. Então são rumores de guerra. Isso não é coisa que nós estamos contando aqui, é coisa que está acontecendo agora. Qual é o nosso papel, irmãos? Estarmos preparados. Agora, a preparação, ela vai muito além do que estarmos preocupados.
Preocupado é quando você está com uma situação, ela não vai dar certo, você acha que não vai funcionar, ou você está temeroso que não funcione. Você está preocupado com isso. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós estarmos prontos. Prontos. Preocupação você vai ter com outras coisas. Mas não se preocupe, não fique pensando que não vai acontecer. Creia que vai acontecer e esteja preparado. Aí como é que você se prepara? A primeira coisa é ser um servo de Deus. Não dá para querer ir para o céu e não ser servo de Deus, irmãos. Não dá para querer desfrutar do lar celestial sem ser um filho do Senhor, sem ser um co-herdeiro com Cristo. Não dá para ser assim. Então nós precisamos. Nessa noite eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que já entenderam isso e têm vivido uma vida que agrada ao Senhor. Nós estamos estudando pela manhã na escola bíblica, o tema do mês de setembro é santificação. E nós precisamos estar prontos. E santificar-se não é isolar-se. Não é pensar que Jesus vai voltar amanhã e eu tenho que ficar escondido. Não. Talvez Jesus vai voltar e você vai estar no meio da multidão. Mas você vai estar lá e vai ser encontrado por Ele. Mas também pode acontecer o contrário. Você vai estar na multidão. Ele vai voltar e você vai ficar. Existem essas duas opções. O grande desafio para nós nessa noite é permanecermos. O que o versículo 14 diz para nós. Empenharmos para sermos encontrados por Ele em paz. Empenharmos para sermos imaculados e inculpáveis. Nosso desafio é que o que está acontecendo hoje, irmãos? Nos nossos dias. Existem muitas teorias. Existem muitas explicações. Existem muitas coisas querendo serem... Não, vai ser agora, vai ser... Não precisamos olhar para nada disso. Nós precisamos olhar para o que a palavra de Deus está dizendo e crermos que realmente nós seremos encontrados quando Jesus voltar. Desta forma que Ele está pedindo. Aqueles que zombam, que perguntam quando será, a resposta você tem. Está aqui a resposta. Não adianta nós debatermos, não, mas é porque lá começar a contar desde o Gênesis até o Apocalipse. Não precisa. Só precisa dizer que nós cremos no que está escrito na palavra de Deus. E se cremos em todos os eventos, né? Maravilhoso, né? Quando as crianças vão para a classinha e escutam a história de Moisés. Escuta a história de Jericó, lá de Josué, derrubando os muros de Jericó. Escuta a história, né? De Jesus sendo ressuscitado. No Novo Testamento, outra coisa maravilhosa, que se você pensar hoje, você vai falar, não, esse povo é louco. Mas é a história de Paulo e Silas na prisão, orando, louvando a Deus e de repente as cadeias se quebram. É o poder do Senhor. Então, esteja pronto, irmão. Esteja preparado. Talvez a nossa vida ela passe e nós nem percebemos. Muitas vezes, quando eu penso um pouquinho, eu falo assim, puxa, já passei dos 40. Olho para crianças que peguei no colo, já estão casadas, já têm filhos. Olho para a vida de outras pessoas, já se foram. Então a vida passa muito rápido. E pode ser que sejamos escolhidos para ir mais cedo. E se a preparação não estiver em ordem, vou usar um termo aqui que a meninada usa, vai dar ruim. Vai dar ruim. Quando você não se prepara para a prova, complica.
quando você não se prepara, as coisas não saem como deveriam sair. Então, a preparação que nós precisamos ter é reconhecermos que precisamos do Senhor todos os dias. Precisamos andar com Ele. Precisamos nos humilhar. Precisamos pedir perdão pelos nossos erros. Ah, mas que isso, irmão Lino? Nós vivemos aqui numa igreja maravilhosa, ninguém tem erro. Ô Senhor, todos nós pecamos. Mas peça ao Senhor. Ele fala que se nós o buscarmos, nos humilharmos, falarmos para Ele dos nossos pecados, Ele vai nos ouvir, vai perdoar, vai sarar, vai estar conosco. Então nós precisamos andar com o Senhor, nós precisamos estar com Ele. E a maneira de presenciarmos este grande evento, que eu creio, acho que será o maior evento da terra, vai ser o maior evento. Esteja pronto, querido. Aí talvez você possa estar perguntando, mas como me preparar? Como estar pronto? Como andar integramente no mundo corrompido? O próprio Senhor Jesus diz para nós que neste mundo teríamos aflições, problemas, lutas. Mas a promessa é que Ele diz que eis que estarei com vocês todos os dias. Nós temos o nosso escape, nós temos a nossa arma, nós temos o nosso protetor, nós temos o nosso Redentor. A preparação para tudo que formos fazer, ela é necessária para que o que iremos executar seja efetuado com excelência. E para sermos encontrados pelo Senhor, precisamos estar preparados, pronto e vivendo em excelência, com excelência. Vivendo de forma onde as pessoas irão olhar para nós e dizer assim: ali vai um servo do Senhor. Ali vai um que podemos dizer, Deus é com ele.